40-15. 2 match points para o Brasil. Luiz, para fechar o jogo. Vamos lá. Tsitsipas no saque. No meio da rede. Tá nervoso. João na coragem. Fecha o jogo, Brasil. 2-1. O Brasil bate a Grécia. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, essa semana eu resolvi abrir de uma forma mais leve, né? Tivemos uma semana bem pesada na semana passada, do ponto de vista político, e ainda tem, né? Teremos muitos desdobramentos, mas esse final de semana foi um final de semana especial para o esporte brasileiro e sobretudo para quem gosta de tênis. Essas imagens que eu acabei de mostrar aí da galera da Cazé TV, transmissão na Cazé TV, foram da vitória do Brasil, mais especificamente do João Fonseca, contra o Tsitsipas, pela Copa Davis, lá na Grécia. Bom, pessoal, para quem não está familiarizado, o tênis é um esporte que se joga de forma individual ou em dupla. Existem torneios pelo mundo todo, o ano todo. Nós temos 4 grandes torneios, né, que são os que eles chamam de Grand Slams: o Australian Open, em janeiro, Roland Garros, na França, em maio, o Wimbledon, na Inglaterra, em julho, e o US Open, nos Estados Unidos, em setembro. Além desses, tem vários torneios que eles chamam de Master 1000, que são torneios importantes, WTAs, femininos, ATPs, masculinos, pelo mundo todo. Se disputa torneio de tênis, portanto, o ano todo, pelo mundo todo. E o tênis tem uma peculiaridade. Bom, primeiro, obviamente, ele não é popular como é o futebol, nem vai ser. E ele não tem, do ponto de vista de interação, aquele barulho de torcida que o futebol tem. No tênis, por etiqueta, da forma como o esporte foi criado, não se pode fazer barulho nos jogos, entre os pontos. É claro, se você tem um tenista da casa, um jogador que está disputando o seu jogo, o torneio no seu país, a tendência é que a torcida faça um pouco mais de barulho, apoie esse jogador, né? Como pode apoiar qualquer jogador, pode escolher também o jogador que quiser torcer. Existem torcidas de outros países que torcem para os jogadores que estão lá. Mas normalmente isso ocorre entre os pontos, entre os games, entre o final de um game e outro, o final de um set e outro. Quando muito, num ponto muito assim emocionante, a torcida fica mais oriçada, mas normalmente a torcida de tênis ela é mais contida, a torcida é mais comedida. Qual é a exceção? É a Taça Davis. E o que é a Taça Davis? Gente, a Taça Davis é o torneio de seleções. Os países disputam contra outros países. É um torneio super tradicional, existe desde 1900 e os maiores vencedores são os Estados Unidos. Muito bem, esse final de semana o Brasil foi disputar contra a Grécia pelo Grupo Mundial 1. Se o Brasil tivesse perdido para a Grécia nessa disputa, o Brasil ia ter que disputar um play-off para não ser rebaixado para a Série B da Taça Davis, certo? E com a vitória, o Brasil se qualificou para disputar uma qualificatória no começo do ano que vem, e se passar por essa qualificatória, vai disputar a fase final da Copa Davis. Em 2026, somente 8 seleções todo ano disputam a fase final. Então vejam a importância disso. Gente, e olha só, olha como foi muito legal essa vitória. Os times escalam os jogadores, as seleções, e são 5 jogos em 3 dias. Primeiro dia, 2 jogos de simples. Segundo dia, só um jogo de duplas. Terceiro dia, mais 2 jogos de simples. Então são 2 jogadores para jogar as simples e eventualmente esses jogadores jogam de novo as duplas. Não foi o caso do Brasil. O Brasil teve 2 jogadores de simples e uma dupla, jogando a partida de duplas, certo? Então, aí os times escalam esses jogadores
Eventualmente, claro, tem os reservas, porque se acontecer de algum dos titulares não poder jogar, entra um reserva. Então, no caso dos titulares brasileiros, era o João Fonseca e o paranaense, o Thiago. E as duplas, nós tínhamos os 2 jogadores que formaram as duplas. E a importância disso é que o João Fonseca, que foi o que acabei de mostrar aí no vídeo, foi o que fechou o confronto, ele liderou a nossa equipe nessa vitória. Gente, esse garoto, que alguns de vocês já devem conhecer e outros talvez não, tem apenas 19 anos. Até o ano passado, bom, ele foi sim um grande juvenil, foi campeão mundial júnior, mas até o ano passado ele nem ranking tinha. Ele estava lá em 500 e pouco do ranking mundial. Hoje ele é o número 43 do ranking mundial, se não estou enganado. E o adversário que ele enfrentou ontem, que foi o Grêmio de Tsitsipas, já foi o número 3 do mundo. E apesar de estar um pouco em baixa hoje, ele ainda está entre os 30 melhores do mundo. Ou seja, ele tem ranking melhor que o próprio João. E o garoto não se intimidou com torcida, nem com adversário, nem com nada, nem com pressão. E venceu. Aliás, ele venceu os 2 jogos que ele jogou. Ele venceu no primeiro dia, foi o primeiro jogo, e venceu o último. Ou no caso o penúltimo. Por que o penúltimo? Porque o Brasil no primeiro dia perdeu um jogo, ganhou outro, ficou 1-1. Aí no segundo dia, que é só duplas, a gente venceu, ficou 2-1. E daí tinha mais 2 jogos no terceiro dia. O primeiro era o do João. Então o João, ao vencer, ele fez 3-1 e fechou o confronto. Nem precisamos do 5º jogo. Então vejam o tamanho da força mental e física desse garoto. A personalidade que ele tem. É claro, a gente precisa ir com calma, porque ele só tem 19 anos. E hoje o circuito é dominado por 2 caras que são monstros e que também não são tão mais velhos que ele, que são o Alcaraz, o espanhol, e o italiano, que é o Sinner. Então, o Sinner e o Alcaraz hoje dominam o circuito. E ainda existem outros jogadores que estão ali no top 10 que são muito feras. Tá? Então o jogo vai ter que remar muito ainda se quiser chegar no nível desses caras. Mas, gente, com a força mental que ele tem, com a força física que ele tem, com a garra que ele tem tudo para ser, nos próximos anos, um dos melhores tenistas do mundo. Para vocês terem uma ideia, desde Guga, Gustavo Kirten e Fernando Meligeni, o Fino, nós não tínhamos um jogador neste nível de tênis. E com um detalhe, ele já alcançou resultados com a idade que ele tem, se comparando com o Guga e com o Meligeni, que os dois não alcançaram. Na idade que ele tinha, que ele está, perdão, o Guga e o Meligeni não tinham os resultados que ele tinha. Claro que, como mesmo disse, isso, né, é tênis, é um esporte muito difícil, as coisas podem mudar de um dia para a noite, mas se ele, de fato, se manter focado, ficar longe de confusões, melhor dizendo, contusões, né, e polêmicas também, né, se focar no tênis, né, ele tem tudo para ser um dos melhores do mundo nos próximos anos. E o mais legal, galera, ele é brasileiro. E ele demonstra isso em quadro. Ele tem uma garra, ele gosta de jogar, ele gosta da torcida brasileira com ele. Então isso é muito legal. Né? Então, para quem não assiste tênis, ou para quem eventualmente não gosta muito, comece a acompanhar esse garoto. Ele ainda vai dar muitas alegrias para nós, gente. Pessoal, boa semana a todos e vamos que vamos.